Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a semana 3 do PET, volume 3. Antes de começar na parte lá do distância entre ponto e reta, a gente tem que ver posição entre duas retas, porque tem umas teorias aqui que vão ser muito úteis. Na verdade, imprescindíveis para fazer os exercícios, né? Então a gente começa entre uma posição entre duas retas quando são paralelas, né? Na matemática padrão de vocês, vocês veriam, é bem simples, né? Quando as duas retas têm o mesmo ângulo, né, de inclinação. Só que na geometria analítica, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar uma situação parecida com essa aqui, ó. Porque a gente não vai ver a reta em si, a gente vai ver o quê? Ela na forma algébrica, né? Então, por exemplo, você vai ter essa situação aqui, ó. Por exemplo. Isso aqui é a reta R. E digamos que tem uma reta S. Aí, ó, eu sei que essas duas retas são paralelas. Por quê? Porque os coeficientes A, que é o que é ligado com x, e o coeficiente ligado ao y, eles são iguais. Ou seja, o coeficiente A e B, tá? A gente vai sempre colocar, gente, lembrando que a equação da reta, a gente vai lembrar sempre que o A vai ser com o coeficiente do x, o B do y e o C o termo independente. Isso varia alguma coisa, mas normalmente o padrão é esse, tá? O exercício não vai mudar muito. Então, toda vez que se A e B forem iguais, você sabe que essas duas retas são iguais, certo? Ah, aqui pode ser igual? Pode. Elas podem ser ou a mesma reta ou uma reta coincidentes, ou seja, uma reta que está em cima da outra. Então, na geometria analítica, para a gente saber quando duas retas são paralelas, é só ver se o A e o B são iguais os coeficientes. Se são iguais os coeficientes, beleza, são paralelas. O que vai diferenciar é o termo independente, ou seja, o termo C, que vai ser diferente, tá? E uma coisa interessante disso é que, bom, lógico, né? Se eles forem iguais aqui, significa que o coeficiente angular dos dois será exatamente igual, certo? Lembra como é que você achava o coeficiente angular? O que você faz? Você isola o y, certo? Quanto que vai dar o x aqui? Não vai passar para lá, vai ficar menos 2? Deixa eu só fazer aqui, só para você. Às vezes você já até esqueceu. Passo para lá, o que vai acontecer? Vai ficar menos 2x mais 3 da primeira reta, ela R. E a S vai ficar o quê? Y igual a menos 2x mais 2. Tá vendo lá? Ó, o coeficiente é igual. O que é o coeficiente mesmo? É o termo A aqui, ó. O termo A é o coeficiente angular. Tá vendo? O coeficiente angular das duas retas será o mesmo, tá? Então, toda vez que o exercício te falar que são retas paralelas, você já sabe que o coeficiente das duas será iguais, certo? E isso vai ajudar muito na hora de fazer o cálculo, para evitar de usar uma equação grande sem necessidade de precisá-la. Vamos usar uma menor por causa disso. Essa característica aqui ajuda bastante. Perpendicularidade são duas retas que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares, certo? Aqui a situação é o seguinte: o produto dos coeficientes angulares dos dois vai dar o quê? Menos 1 sempre. Ou seja, se você pegar, vamos manter o coeficiente da reta R, e eu passar dividindo o coeficiente da reta S, vocês vão perceber que o coeficiente do R, dessa R, nada mais é do que o coeficiente do S ao contrário, ou seja, o inverso dela, menos 1, ou seja, negativo. Igual aqui, ó, por exemplo, ó, o que aconteceria? Se eu pegasse uma reta perpendicular a essa aqui, como é que ela ia valer? O inverso, ou seja, 1 sobre 2, positivo. Por quê? Toda vez que essas retas são perpendiculares, o que acontece? A outra, o coeficiente angular da outra reta, ela será vai trocar o sinal e vai ser o inverso, certo? Então, simplesmente você inverte um número e troca o sinal. Você vai achar o coeficiente da outra reta quando elas forem o quê? Perpendiculares. Quando for paralelas, elas são iguais, né? Isso aí, vocês vão entender mais na frente a importância disso. Bom, entrando no conteúdo em si do PET, que é a distância entre dois pontos, distância entre ponto e reta, você vai ter um determinado ponto que dista a uma certa distância de uma reta qualquer, R, certo? Então, você tem um ponto P. Esse P' é a projeção desse ponto na reta. Tá? É a projeção, então é chamado de P', certo? Então,
Para fazer o cálculo, se fosse para fazer o cálculo no modo padrão, sem ter uma equação pronta, seria em 3 passos muito grandes. Então, para facilitar o cálculo, a gente vai usar essa equação aqui pronta, certo? Ou seja, a gente vai pegar a equação da reta dada, ou seja, a equação da reta R, certo? E vamos substituir o x e o y dessa reta dada pelos valores dados pelo ponto P. Certo? Olha lá, o x0 e y0. Então, eu vou pegar os valores desse ponto e vou jogar aqui. E resolver no módulo, ou seja, mesmo se o valor der negativo, ele vai ficar positivo. E vou pegar os coeficientes da reta, tanto o coeficiente A quanto o coeficiente B, elevar ao quadrado e tirar a raiz dela, tá? Nossa, Alexandre, parece meio complicado. Não é. Porque se fosse pra gente fazer, a gente ia fazer cada uma dessas partes aqui em separado. Ia ser uma coisa muito mais complicada depois. Porque a terceira etapa seria juntar. Então, para facilitar, fica mais fácil assim através do cálculo. Mas se você ver o exemplo aqui, vocês vão ver que não é difícil assim não. Não é complicado como vocês estão imaginando não. Por exemplo, você tem aqui, ó, que é dado o ponto P, 2 e 3, e você tem a reta x mais 2y menos 2, certo? Beleza, e agora, Alexandre, como é que a gente vai fazer? Então, beleza, você tem a equação, que é essa aqui, certo? Que você vai usar. Aí, o que você vai fazer? A distância do quê? Do ponto P, certo? Até a reta R. Ponto P até a reta R. Você escreve assim bonitinho. Abre o módulo. O que eu vou pegar? Eu vou pegar os coeficientes aqui, ó, de A e B da reta, ó. Qual que é o coeficiente A aqui? Vale 1. Então, você vai aqui, 1, certo? Vezes, quanto que vale o x0 e o y0? Esses aqui, ó. Esse aqui é o x0, esse aqui é o y0, certo? E o A tá aqui, e o B tá aqui, e o C tá aqui, certo? Tranquilo, né? Aí você vem e substituir, ó. Obedecendo a fórmula. Agora eu vou colocar o x0, ó. x0 vai valer quanto? 2. Então, você pega 2, certo? x0 vale 2. O que mais você vai continuar? Mais, né? Vai obedecendo a equação, na verdade, da reta, né? Olha lá, mais, então mais 2 vezes. Quanto que vale o y da reta? O y da reta vale 3. 3. Menos, por causa do sinal da equação, ó, menos 2. Pronto, dentro do módulo. Tá? Menos 2, que é do C aqui, menos 2. Aí você vem aqui, ó, aí você vai pegar os coeficientes A e B. Quanto que vale os coeficientes A e B aqui, ó? Vale 1, né? Aqui, o número que tá aqui sempre com x, quando não tem, parece que não tem nada, mas tem 1 aqui, né? É 1 e o B vale 2. Então, você vai colocar aqui, ó, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Obedecendo a fórmula dada. No começo parece complicado, gente, mas depois fica bem simplesinho. Só no começo que parece difícil. Aí você vai fazer o produto aqui, ó. O produto aqui vai valer 2 mais 6 menos 2, certo? Tá. Sobre 4, né? Que vai dar 4 mais 1 vai dar 5. Então, a raiz de 5, certo? Raiz de 5. Então, aqui vai dar 10, não é? Pode tirar o 10 do módulo. Então, vai dar 10 raiz de 5. Posso deixar assim, professor? Não, você tem que racionalizar. Ou seja, você vai ter que passar... Vou pegar aqui, ó. Vamos fazer outra folhinha. Distância de P até a R. Você vai pegar 10 sobre raiz de 5. Aí você racionaliza. Vou fazer uma vez bem devagarzinho. Depois você faz rapidinho, é mais fácil. Então, vai ficar 10 vezes raiz de 5. Aqui eu posso multiplicar, porque tem o mesmo índice. Então, vai dar raiz de 25. Então, vai dar 10 raiz de 5 sobre 5. Dá para dividir? Ó, você não pode dividir o que está dentro da raiz, mas você pode dividir o que está fora aqui, ó. 10 dividido por 5 dá 2. Então, a distância PR vai dar 2 raiz de 5. Tá? Então, é desse jeito, tá, gente, o processo, viu? Nossa, professor, parece que é grande, né?
Gente, seria muito pior. É muito mais fácil se você tentar guardar a equação em si. É bem mais simples mesmo, tá? Pega ela, faz, não é complicado não. É por isso que tem bastante exercício, para você poder praticar e você entender como usá-la, certo?